Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo pastor Jude Clay Santos. O pastor Jude Clay, ele é mestre e bacharel em teologia e ele também é o pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ele escreveu esse texto chamado A Pedagogia da Dor para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, é sempre importante lembrar que o texto não foi escrito por mim, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto explicado, isto dito, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos entender que sempre que estivermos angustiados e tristes, podemos nos achegar a Ti e contar as angústias do nosso coração. Fica conosco, Senhor, perdoa-nos, esclarece-nos. É o que pedimos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então o nosso salmo para meditar, a nossa leitura de hoje é o Salmo 6. O Salmo 6 é um salmo chamado penitencial. Ele foi escrito por Davi. Não se sabe exatamente em que época que ele foi escrito. Talvez quando uns defendem que era quando Davi estava muito doente, uma enfermidade muito grande, e outros defendem que Davi teria escrito quando Absalão o traiu. Mas enfim, Davi estava muito angustiado quando ele escreveu este texto, que nós leremos agora. E diz assim: Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Eu estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando eu choro. Ele me escuta quando eu peço ajuda. Ele atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. Amém. Então o pastor Judiclei escolheu versículos 2 a 4 para serem os chaves, que dizem assim: Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Então, o pastor Juticlei diz aqui que a vida ela não passa assim como se fosse uma branca nuvem, onde a gente não sentisse nenhuma dor. Não, a gente vive num mundo marcado pelo sofrimento. Especialmente agora, né, irmãos? Nestes tempos que estamos passando, especificamente aqui no Brasil, onde 2.000 pessoas estão morrendo, perecendo, tendo a vida ceifadas por dia, onde tantas pessoas estão passando fome, outras tantas infectadas, doentes. Enfim, irmãos, tempos tão difíceis, né? Pessoas enlutadas. Como temos passado por dores. Então, o que o pastor Judiclei está dizendo é isso, que a gente vive num mundo marcado pelo sofrimento. A gente sofre pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. O sofrimento faz parte da nossa jornada. Independente de agora estarmos passando por esta época de pandemia, sempre sofremos e sempre sofreremos até que o Senhor volte. Por quê? Porque o que nos separa de Deus é o pecado. Então, todos nós sofremos, mas por vezes a gente não sabe dizer para Deus
como a gente está sofrendo, contar para Ele as nossas aflições. A gente não sabe chegar diante do Senhor e conversar. Pai, assim como fez Davi nesse salmo, né? Ele se coloca diante de Deus e é tão bonito de ver como ele se coloca humildemente. Ele pede, vem salvar a minha vida, me socorre, me cura. Então, aqui ele está dizendo que a gente não sabe apresentar as nossas aflições diante do Senhor. E a gente fica se perdendo aí, morrendo de pena da gente mesmo, né? Que é a palavra autocomiseração que ele usa aqui. A gente tem tanta pena da gente, a gente fica tão ressentida com Deus. Eu não merecia passar por isso, sou uma pessoa boa, minha família não merece isso. Aqui nós fazemos sempre o melhor, somos pessoas de bem. Então a gente perde muito tempo com essas coisas e acabamos deixando de focar no que realmente interessa. A gente acaba não sabendo lidar com os problemas que vêm surgindo no nosso caminho. Então, o Salmo 6 é uma pedagogia, um jeito de ensinar como se lida com a dor. É um retrato, né? Aqui está estampado o retrato da dor. Davi estava tão aflito que ele coloca para o Senhor: Senhor, olha como eu estou me sentindo. Ele se coloca diante do Senhor, dizendo para o Senhor todas as angústias do seu coração. Então ele apresenta as suas queixas, ele faz lamento, ele expõe todas as dores dele diante de Deus. Então não é uma oração genérica que ele fica falando assim, de uma forma assim abstrata, né? É uma coisa assim só pro forma, só diz por dizer. Não, é uma coisa concreta, direcionada. O rei Davi ele fala com sinceridade, com clareza, com discernimento, e ele vai dizendo o nome das suas dores e vai suplicando e pedindo a Deus que o cure, que o salve dessa situação, que o liberte dessa dor. Então, os sofrimentos, eles não têm a palavra final, porque quem manda é Deus, não são os sofrimentos, não são as dores que nós passamos, né? Que às vezes a gente acredita que de tanto a gente sofrer, a última palavra é do sofrimento, mas não é verdade. Pois a misericórdia de Deus é muito, muito, muito maior que as nossas dores. Por mais lancinantes que elas sejam, por piores que elas sejam. Recentemente, uma irmã da minha igreja contou pra gente que uma senhora de 81 anos perdeu 3 filhos em 70 dias para a Covid. E eu fiquei pensando, Senhor, como uma pessoa pode suportar tamanha dor? Como é que uma pessoa pode superar isso? E o meu coração, o Senhor ministrou essa palavra, porque a misericórdia do Senhor, ela é maior que todas as dores, é maior que a dor dessa senhora, é maior que todas as dores que a gente vem sofrendo. A misericórdia de Deus é infinita, seja qual for o problema, a dor, a angústia, a fraqueza que nós passarmos, o Senhor vai ser maior que tudo isso. A graça de Deus, ela é poderosa para nos sustentar e nos fazer triunfar sobre todas as nossas aflições. E às vezes triunfar sobre as aflições não é conseguir aquilo que a gente deseja, do jeito que a gente deseja, no tempo que a gente deseja. Né? O Senhor pode nos fazer triunfar mesmo que a gente não receba aquilo que a gente quer. O Senhor pode nos fazer triunfar a despeito de acharmos que tudo está perdido, que as coisas não estão funcionando. Então a gente tem que abrir o coração e falar com Deus, expondo tudo o que está acontecendo, como a gente está. Derramar, como a gente fala, né? Derramar o coração diante do Pai, contando com detalhes. Como quem senta ali com o Pai e vai dizendo e contando tudo que vem sofrendo. Tudo que vai no nosso coração. Então faz parte do processo de cura e restauração abrir o coração e falar com Deus. Tem pessoas que passam horas e horas orando, pedindo, clamando, e nós temos que
ter esse discernimento, de aprendermos a conversar com o Senhor. Ele sabe de todas as coisas, mas o nosso dever é derramar no nosso coração, assim como o rei Davi fez nesse salmo. Então, para nós sermos curados, nós temos que abrir a nossa boca e pedir ao Senhor restauração, pedirmos ao Senhor misericórdia. Então, que a gente tenha ousadia. É o desejo do pastor Judiclei, é o meu desejo, que todos nós, em todos os aspectos da nossa vida, que nos fazem sofrer, que a gente tenha ousadia para ir ao Senhor em oração e dizer: cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Isso é uma coisa assim, tremenda, né? Porque parece que é fácil, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou chegar para Deus e dizer assim: olha, eu estou passando por isso, isso, isso. Mas na verdade, eu não sei se acontece com os irmãos, mas é muito frequente que quando nós estamos assim tristes, chateados, infelizes, angustiados, aflitos, nós perdemos o desejo de orar. A gente não tem força para ler a palavra de Deus, para ficar quietinho ouvindo o que Deus tem para dizer, para conversar com Ele e dizer para o Senhor aquilo que nos angustia. Porque como a gente já comentou, a gente gasta tempo demais ficando com pena de nós e ficamos ressentidos com Deus, porque achamos que não merecemos o que estamos recebendo. Então, que nós realmente possamos entender que esse processo de restauração, ele começa a funcionar a partir do momento que nós nos dispomos a colocar para o Senhor todas as nossas angústias. O nosso manancial termina assim: os sofrimentos, eles não têm a palavra final, não adianta, eles não têm a palavra final. A misericórdia de Deus é maior, é muito, muito maior que as nossas dores, sejam elas quais forem. Amém? Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.